paz do Senhor Jesus possa estar aí em cada coração e em cada lar representado, né? A nossa reflexão desta tarde vai ser perdoar ou adoecer. E nós vamos estar lendo aqui um texto em Salmos 32, versículo 3, que diz o seguinte: enquanto eu calei, enquanto eu não confessei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo o dia. Então o Salmo está falando assim: enquanto eu não falei, enquanto eu não confessei os meus pecados, enquanto eu não coloquei para fora, eu fiquei doente. Quantas vezes ficamos tão entristecidos com alguém que dizemos palavras duras e cruéis, porque é o que nós estamos sentindo naquele momento. E Provérbios diz que a boca fala do que o coração está cheio. Então a raiva e o rancor podem realmente nos deixar doentes e o mal-estar se apodera de nós. Sabe por quê? Porque nós não fomos criados para transgredir os princípios de Deus. A Bíblia diz que Ele nos chamou para a paz. Primeiro sintoma de que algo não vai bem em nossa vida é a falta de paz. O nosso corpo nem a nossa alma suportam as consequências dessa transgressão. Lá no Salmo 139, no versículo 14, o salmista diz assim: eu te louvo, Senhor, porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. E eu digo isso com convicção. Que coisa linda. Então nós podemos suportar uma pesada carga de pressões e trabalho, mas nós não possuímos forças emocionais, físicas, nem mentais para carregar o fardo da culpa, da amargura e do rancor. Esses sentimentos são demasiadamente pesados para nós. Deus nos criou para vivermos em comunhão com Ele, com os outros e com nós mesmos. A raiva, o ódio, o ciúme, a amargura destroem os nossos relacionamentos e geram em nós sofrimento interior. E muitas pessoas, para evitar esse sofrimento, fogem da realidade. Inúmeros distúrbios mentais, como isolamento, depressão, suicídio e tantos outros, podem ser curados pelo perdão e pelo amor. No livro de Mateus, no capítulo 18, Jesus narra uma história dramática para mostrar como é arriscado não perdoar. Ele fala de um homem que tinha uma dívida muito elevada. Era uma cifra astronômica, um débito que nunca poderia ser pago. Assim é a nossa salvação. Por mais que tentássemos pagar a nossa dívida, nós nunca iríamos conseguir saldar essa dívida com a justiça divina. Enfim, o credor da história de Jesus compreendeu que o tal homem nunca poderia pagar a dívida por ser muito elevada. E sabe o que esse credor fez? Ele perdoou toda a dívida, ele perdoou tudo. Este homem que teve a sua dívida perdoada, ele deveria ter se sentido um homem mais grato, o homem mais feliz do mundo, exultante e transbordando de alegria e de generosidade, não é mesmo? Mas isso não aconteceu. Ele fora perdoado, mas ele não era um homem liberto. Ele se livrara de uma prisão física, mas ele carregava interiormente uma prisão que ele próprio criara. E lá no versículo 28, diz que este homem, ao se encontrar com um conservo seu, que lhe devia 100 denários, uma dívida insignificante em relação a que ele devia. Sabe o que ele fez? Ele agarrou este conservo e começou a sufocá-lo, dizendo: pague o que me deve. O conservo caiu de joelhos e implorou, dizendo: tenha paciência comigo e
tudo lhe pagarei. Mas ele não quis saber e lançou aquele homem na prisão até que pagasse toda a dívida. E você deve estar pensando, mas como é que ele vai pagar toda a dívida na prisão? A família tinha que vender todos os seus bens, tudo que tinha, para saldar a dívida, enquanto o parente lá, a pessoa estava na prisão. Enfim, como pode um homem que teve uma dívida tão grande perdoada se recuse a perdoar um débito insignificante? Um homem que fora perdoado tanto ainda abrigava tanto rancor no seu coração. Ele não entendeu nada sobre perdão. Então a raiva atua na nossa mente. Assim que achamos que alguém nos deve alguma coisa, tentamos cobrar a dívida. Ele tem que me pagar, ela tem que me pagar o que deve. E em pensamentos, nós lançamos aquele devedor no cárcere. E nós nos tornamos carcereiros. E se não soltarmos, também nos tornamos prisioneiros. Versículo 34 fala que o Senhor, que cancelou toda aquela dívida daquele primeiro homem, ficou sabendo o que ele fizera ao seu conservo e chamando-o disse: como você é mau! Eu cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você deveria ter tido misericórdia também, como eu tive de você. E irado, aquele senhor o lançou na prisão para que ele fosse atormentado pelos torturadores, até que toda a dívida fosse paga. Quando estamos aprisionados nas nossas emoções e sentimentos, damos legalidades a espíritos imundos que assumem a forma de torturadores ocultos. E eles vêm em forma de enfermidades, sentimentos de culpa, distúrbios alimentares, insônia. Como é terrível perder a paz e a bênção oferecidas por Jesus através da cruz. Já recebemos o perdão de Deus de uma dívida impagável. Se recusarmos a perdoar, perderemos a liberdade que recebemos de Deus e acabamos doentes, deprimidos, isolados, infelizes. Jesus, ele encerra essa história dizendo: assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração ao seu irmão. Jesus, ele quer que perdoemos aos outros para o nosso bem, porque é absurda e destrutiva a atitude de guardar rancor. É extremamente arriscado guardar no coração raiva, mágoa, rancor, amargura, porque estaremos abrindo portas para espíritos atormentadores nos afligirem. Então a nossa oração nesta tarde é o que está escrito lá no Salmo 139, no último capítulo, que diz, no último versículo, que diz o seguinte: sonda, Senhor, o meu coração e vê se há em mim algum caminho mau e me conduz aos teus caminhos retos, aos teus caminhos de justiça. Amém? Vamos pedir para o Senhor sondar o nosso interior, porque a Bíblia diz que só Ele conhece o oculto, o profundo e o escondido. Pai, no nome de Jesus, nós queremos apresentar as nossas vidas diante do Teu altar nessa hora. Sonda, Pai, os nossos corações. Vê se há em nós algum caminho que não Te agrade. Sonda, Senhor, e vê se há aqui nos nossos corações falta de perdão, raiz de amargura e todos esses sentimentos mencionados. Que o Senhor venha tratar conosco, nos curar, nos libertar, perdoa os nossos pecados. Pai, nós te pedimos isso em nome de Jesus Cristo. Essa é a nossa oração. Amém. Deus te abençoe.